Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje, conforme eu disse, a segunda parte, o que seria a segunda parte do programa anterior, é o processo civilizador, ou seja, quando a agricultura veio agindo de forma a chegarmos a uma sociedade disciplinar e tudo que decorre disso. Eu não vou fazer nenhum preâmbulo, eu quero que esse programa seja realmente um programa rapidinho, porque não é que ele seja o complemento do programa do ontem. De certa forma ele é uma segunda parte, mas é uma forma de enfocar diferentemente a maneira como essas ações foram perpetradas ao longo das nossas sociedades e o que redundou disso e como que nós vamos caminhar daqui para frente. Eu vou lembrar que a vista de hoje, tudo que foi feito na sociedade no passado, vamos dizer assim, é aquela coisa do engenheiro de obra pronta, né? Depois que a obra está pronta, o cara chega lá e põe um defeito. É claro que a gente vai fazer análise, vai levantar as partes boas e as partes ruins. É claro que o ser humano cometeu equívocos, vem permanecendo em alguns equívocos e por outro lado estuda e verifica e combate esses equívocos com algumas resistências. A análise não é a análise do bem contra o mal, do certo contra o errado, é a análise da nossa evolução. A gente poderia ter feito o tempo todo ótimas evoluções, a nossa ignorância não permitiu que nós o fizéssemos, e quando eu digo nós, eu falo de milhões de seres que vieram aí desde a antiguidade até os dias atuais, agindo e perpetrando alguns erros e alguns acertos, né? São muitas pessoas que construíram tudo isso. Alguns estão hoje cometendo os mesmos erros de seus antepassados, porque não conseguiram evoluir ainda, porque a sociedade como um todo ainda não evoluiu o suficiente, mas nós já temos alguns princípios norteadores já há algum tempo e muitos estudiosos. O Norbert Elias vai falar do processo civilizador e ele não é o único. Eu escolhi ele até por causa do nome do livro e da forma como ele vai mostrando essas evoluções. Mas tem vários outros autores que têm contribuições aqui. Bom, feita essa introdução, vamos fazer a introdução da leitura Civilização como Controle. O Norbert Elias, ele nasceu em 1897 e morreu em 1990. Ele é um sociólogo alemão, propõe uma teoria original da longa transformação dos costumes, dos sentimentos e das instituições sociais no Ocidente, a qual ele denomina processo civilizador. Veja bem, a análise dele é do Ocidente. Em sua obra magna, esse processo civilizador, que é de 1939, Elias demonstra que a civilização não é um estado alcançado, mas um processo histórico contínuo onde o autocontrole individual e o controle social se interrelacionam. O autocontrole individual e o controle externo, o social, estabelece uma inter-relação. Claro que o processo de evolução e de civilizações de outras civilizações não ocidentais passaram por processos similares. Ele não se atreveu a falar dos outros, porque são configurações diferentes. Quem for estudar a China vai ver que o processo chinês, que é muito mais antigo que o do Ocidente, data de mais de 5.000 anos, teve lá o Confúcio e entre outros filósofos que estabeleceram o processo de civilização deles e essas análises. Eu não vou entrar nisso porque realmente não conheço nada muito profundamente, tenho lido aqui e ali alguma coisa a respeito do Oriente. Parece que como seres humanos, obviamente, eles têm lá os controles individuais e sociais que também se interrelacionam. A forma como isso é feito não está sendo dito aqui agora, e o Elias, em 1939, ele falou do processo aqui no Ocidente. A civilização, em seu sentido sociológico, consiste no entrelaçamento de regras de conduta, afeições e instituições políticas que limitam impulsos humanos. Palavras do Norbert Elias.
Esse processo é inseparável das estruturas de poder, do surgimento do Estado moderno e das mudanças nos modos de produção e, portanto, a fixação territorial que a agricultura possibilitou. A gênese da civilidade, os controles dos impulsos. Elias demonstra como, do feudalismo ao absolutismo, os códigos de conduta se tornaram cada vez mais rigorosos. O que antes era natural, comer com as mãos, ter um arroto à mesa durante a refeição ou em qualquer local onde se estivesse comendo em conjunto com outras pessoas, exibir uma cólera fora do normal, mas exibir sexualidade ou expressar uma violência, tudo isso passou a ser reprimido em favor de um contexto social. Vamos lembrar que a transição do feudalismo para o absolutismo, ela ocorreu devido à crise do sistema feudal, marcada pelo fortalecimento do comércio, ascensão da burguesia, crises demográficas como, por exemplo, a peste negra, que matou muita gente na Europa. Esse declínio enfraqueceu os senhores feudais, levando-os a apoiar a centralização de um poder nas mãos de um monarca único, de forma a unificar territórios, quer dizer, estaria acima de seus feudos, criar exércitos para defender essa classe que estava emergindo aí como donas de algumas coisas que delimitavam territórios, aquela questão das fronteiras, né? Criar um corpo de leis unificadas que todos estivessem ali de acordo, dessa forma consolidando um Estado que seria um Estado absoluto, o Estado absolutista moderno dentro das monarquias, que mais lá para frente seria ultrapassada também, com o poder dessa burguesia que, permeando esses burgos e estando ligada a esses monarcas, depois quiseram que a monarquia fosse embora. Não vamos caminhar muito por aí, não. Vamos deixar a evolução natural aqui do texto. Então, essas mudanças, principalmente mudanças nos costumes, isso aí não foi por causa de um processo moral. O que ocorreu é o seguinte: foi uma resposta à complexificação das relações sociais. As tribos começaram a aumentar, as pessoas começaram a ficar algumas insatisfeitas, os senhores feudais começaram a se sentir ameaçados pela quantidade de gente, houve uma exigência por parte de todos de um controle permanente ou de um autocontrole permanente para viver em grandes grupos, né, que satisfizesse o reflexo da monopolização da violência pelo Estado, ou seja, o Estado tinha direito de praticar a violência contra pessoas que estivessem contra a lei, e essas leis eram definidas para todos, claro que partiu dos que estabeleciam o poder, mas eram leis que às vezes agiam contra eles também. Em outras palavras, quanto mais interdependente se tornava a vida social, mais o indivíduo precisa controlar seus afetos e seus comportamentos. Então não bastava você ficar irritadinho, sair daqui e dar um tapa na cara do outro, porque ia se cogitar de qual que era o direito que você tinha de fazer isso, qual era o direito do outro, o que aconteceu, por que houve essa contenda, essas expressões. Você não poderia partir para cima de uma mulher ou uma mulher partir para cima de um homem, expressando pura e simplesmente a sua sexualidade, sem ver se as pessoas estavam ligadas a outras, se isso poderia trazer algum transtorno, se isso aí traria algum desequilíbrio na sociedade ou constrangimentos. Quer dizer, os homens começaram a se ver, né, em grupo. E isso se dá em especial na passagem do campo feudal, que era um campo disperso, para um ambiente mais urbanizado, ou que pelo menos tinha como centro de referência o burgo, o centro urbano, que era mais centralizado, mais modernizado, onde outras coisas estavam acontecendo e algumas discussões de grupos estavam acontecendo. Os grupos estavam concentrados ali como referência, ainda que existissem setores agrários, muitos setores. Então a agricultura deu origem a essa fixação territorial e mais tardiamente ao autocontrole. O Norbert Elias, ele não trata diretamente da agricultura em termos técnicos, ele não está preocupado com as formas. Os seus argumentos permitem inferir a importância como ponto de partida para o processo de civilização. Então, olha bem, nós não estamos mais falando de fronteiras que cresceram
pela agricultura e vieram organizar a sociedade. A gente está falando disso também, mas a gente está falando do processo onde isso acontecendo trouxe uma civilização boa ou má, mas uma civilização com suas regras. Algumas coisas confiáveis em que não fossem pessoas espalhadas que não tivessem capacidade de gerir a vida de grupos, e de muitos grupos, e de muitos estados, e de muitas cidades, né, que dirá no futuro aquilo que se constituíram as nações. Foi assim que foi crescendo. Então a agricultura, em primeiro lugar, ela fixa o homem ao território, permite o surgimento de centros de poder, cria um excedente alimentar, ou seja, aquilo que seria além do que eu preciso. Eu crio um excedente, esse excedente exige administração, exige proteção, exige coleta, ou seja, existem instituições políticas, até porque esse excedente ele pode ser transportado, pode satisfazer outras populações mais distantes, pode trazer divisas para os grupos e para o Estado. Então isso exige uma organização do tempo, o tempo do plantio, o tempo da colheita, quer dizer, uma certa disciplina, uma certa hierarquia, criando a disciplina do corpo individual, dos grupos e do trabalho. A partir da agricultura, o homem deixa de viver em fluxos, ou seja, ele sai correndo e resolve um problema, e todas as vezes que aparece o problema ele vai lá e resolve como se fosse um sopro, mais forte, mais fraco, e passa a viver em ritmos, o que inaugura uma temporalidade civilizatória. Então o homem começa a ficar previdente porque ele prevê os seus ritmos ao conhecer os ritmos da natureza. Ele adere a certos ritmos, claro que impondo de certa forma os seus ritmos, dependendo das suas terras, das suas naturezas, dos seus grupos, mas não são mais aqueles fluxos de necessidade, e sim ritmos de vivência e sobrevivência. Essa sedentarização, quer dizer, a permanência, a manutenção dos grupos nas terras, nos burgos, nas propriedades, marca o início da diferenciação social. Ali apareceram os senhores, apareceram os servos, os proprietários, os trabalhadores, apareceu a cidade, a diferenciação entre cidade, o estabelecimento de cidade e campo, as estradas, os deslocamentos, as leis, as proteções para esses deslocamentos, os grupos. A vigilância surge com a necessidade de controlar aqueles excedentes, os corpos das pessoas, os comportamentos dentro do espaço fechado da propriedade do território estatal. Quer dizer, sedentarização é a fixação do ser humano em um território. É mais do que você estar numa glebazinha. É um território que envolve várias glebas. Isso constitui cidades, cidades e mais cidades, até chegarmos à ideia da organização de um Estado, porque ali tem seres similares, semelhantes, de etnias semelhantes, e isso cria essa ideia de nação representada por Estado mais tardiamente. Daí vem o surgimento do Estado moderno, como monopólio da violência. Cuidado com a palavra monopólio da violência, porque o monopólio da violência é exatamente as armas que estarão nas mãos de alguns efetivos do Estado para servir de equilíbrio a todas as populações em tese. E também na prática, embora isso não necessariamente configure uma segurança para todos. Então Norbert Elias ele dialoga com Weber ao afirmar que o Estado moderno é aquele que monopoliza o uso legítimo da violência. Para quê? Porque com armas e com as leis na mão ele pode coibir desvios e interações erradas e errôneas entre os seus convivas, né? Esse monopólio só é possível porque o poder central se fortalece progressivamente, absorvendo os pequenos feudos. A guerra privada se torna crime, quer dizer, dois grupos ali tentando brigar por causa de uma gleba, por causa de alguma coisa, onde haja morte e exércitos particulares, é considerado crime. Isso aí, o Estado estaria acima disso e reprimiria. A justiça se torna uma função estatal, um corpo de leis estudada por pessoas que começam a ser doutas naquela área, estabelece leis mais ou menos equilibradas. E a punição se racionaliza, vai se punir mediante leis estudadas, estamentadas, e não aleatoriamente. O juiz teria que ser uma pessoa configurada para tanto, com notório saber.
Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo internaliza essas proibições, quer dizer, ele não precisa mais que o Estado fique o tempo todo ditando para ele regras. Algumas dessas regras ele já está com elas dentro de si, transformando-as em autocensura, como se fosse um superego. Na sociedade, você vai se manifestar de certas formas e não de outras, porque você está em sociedade, e na sociedade você respeita a cidadania de cada um. A disciplina então deixa de vir apenas de fora, com os exércitos e com o corpo de leis, mas ela passa também a ser uma disciplina introjetada, psicológica, em manifestação corporal e na manifestação de suas emoções, que também são dosadas. Então ela é psicológica, corporal e emocional. A sociedade disciplinar, a sociedade da vigilância, da hierarquia e da moralização. Norbert Elias, então, aqui se aproxima de Michel Foucault, embora parece que um não leu o trabalho do outro. Aqui, a nós é que fazemos essa leitura, eles provavelmente nunca interagiram, né? São de épocas diferentes, até de pensamentos e doutrinas diferentes, pois ambos tratam da passagem da força física bruta para o controle sutil dos corpos e almas. Todos os dois fazem análise, independente de terem contato ou não. Eles falam da passagem da força física bruta para o controle sutil dos corpos e almas. Na lógica do processo civilizador, o campo disciplinado, que é o campo agrícola, antecede a cidade disciplinar. Então, o campo, quando disciplinado, formula os estamentos, as formas da convivência daquilo que seria a cidade disciplinar. O espaço organizado é organizado segundo funções produtivas, quer dizer, de acordo com os tempos, e os corpos são moldados para se encaixarem disciplinarmente nesses tempos e viverem organizadamente. A hierarquia é naturalizada. Os que controlam mais impulsos seriam os nobres, os religiosos e os senhores, que teriam um pouco mais de, entre aspas, civilidade, assumindo o comando dos que não têm o tal refinamento para essa civilidade. Mas as populações seriam educadas, mesmo que diferenciadas por hierarquias nobres, religiosos e senhores, para que aqueles que estivessem mais lá embaixo da pirâmide também tivessem algum refinamento e educação para manter e respeitar essa hierarquia, ainda que ainda tivesse regularmente mais ou menos o mesmo refinamento ou o mesmo controle disciplinar. Por isso, o controle emocional é uma forma de dominação simbólica. Aqueles que seriam chamados de civilizados não são apenas os que obedecem, mas os que internalizam o poder de alguém e o reproduzem espontaneamente, que é uma coisa que a nossa sociedade atualmente vive, com relação ao Estado, com relação a representações de poder, mas também com relação a uma visão subjetiva de quem pode deter o poder, quem pode fazer certas coisas e outros que não podem. Isso é internalizado, esse poder, e é reproduzido espontaneamente, né? A agricultura como base espacial da civilização disciplinar. Não é possível dissociar o processo civilizador do espaço físico. A agricultura foi a forma mais primitiva e eficaz de organizar território, de dividir o trabalho, de instituir normas de comportamento regulares, que seriam as rotinas, e de hierarquizar funções sociais, desde a elite agrária até o camponês, que seria aquele servo lá, o mais ínfimo. Tudo isso, essa organização de território, de trabalho, de normas, de comportamento e hierarquias, veio do campo agrícola. O campo agrícola foi a primeira escola de disciplina, onde o tempo o tempo normal, natural, foi moldado pelo tempo humano. E o comportamento foi condicionado à produtividade. O tempo humano foi um tempo de observação de acordo com o homem, mas de acordo com a natureza. Eu não sei se esse tempo aqui seria chamado de humano. Ele foi humanizado. E o comportamento condicionado à produtividade. O descanso era condicionado à produtividade. E, portanto, o tempo era de acordo com o homem, mas era de acordo com a produtividade, de acordo com a natureza. Houve uma disciplina de fatos e eventos. Assim, o campo antecede a fábrica. O lavrador antecede o operário disciplinado da Revolução Industrial, que viria logo depois.
Da lavoura ao Leviatã. O Leviatã seria o representante do Estado. Então, olha bem, o Estado Leviatã é um conceito político de Thomas Hobbes que descreve um Estado soberano e absoluto necessário para garantir a ordem e a segurança, evitando a guerra de todos contra todos. É aquela função estatal, que ocorreria em um Estado de natureza sem leis. Se não houvessem leis, seria a guerra de todos contra todos, cada um querendo validar-se pela força bruta. O termo retirado de um monstro marinho bíblico, o Leviatã, representa uma entidade gigante e poderosa, que seria o Estado, cujo corpo é formado pelos súditos que cederam suas liberdades individuais em um contrato social para viver sob seu domínio e com isso ganhar alguma estabilidade. Então o Estado seria o Leviatã, monstro formado por todos os súditos e que os representaria. Uma teoria de Thomas Hobbes. O Norbert Elias nos oferece uma chave crucial para entender que a civilização não é sinônimo de liberdade ou progresso moral. A civilização é um longo e contraditório processo de autocontenção, muitas vezes a serviço da dominação política e econômica, que é o que se traduz mais à frente com a evolução dos estados, depois das absolutistas, lá me faltou a palavra. Jesus. Monarquias absolutistas, os estados absolutistas, depois das evoluções que nós já conhecemos mais modernamente. A agricultura, então, como prática fundadora do sedentarismo e da hierarquia, foi o espaço inicial desse disciplinamento e permanece até hoje como o pano de fundo invisível da estrutura de um Estado moderno que ainda existe. A civilização, então, ela começa onde termina a liberdade bruta, mas também onde começa o controle invisível. Norbert Elias nos faz ver que o pasto e o palácio, que entre a terra e o Estado, entre o pasto e o palácio, entre a terra e o Estado, o que se constitui é um sofisticado sistema de vigilância emocional, física e simbólica. Né? Muito bem. Agora, nós vamos ampliar um pouco essa análise e vamos, de Norbert Elias, né, e vamos fazer uma abordagem comparativa com Foucault e as aplicações contemporâneas, especialmente na área do agronegócio, da biopolítica e da urbanização disciplinar, que é uma coisa mais ligada à visão de Foucault. É um texto mais moderno. O texto foi estruturado como um capítulo temático, com uma linguagem mais ou menos clara, fundamentada e argumentativa. Quer dizer, eu não estou dizendo aqui que a gente trouxe toda e qualquer análise maravilhosa, espetacular. O que eu estou dizendo, e o texto está dizendo, é que a base da ideia de Foucault é um tópico temático desse assunto do processo civilizador. Mas nós estamos falando do agronegócio, aquela coisa mais expandida e mais geral, da biopolítica, que nós já falamos em outros programas, da urbanização disciplinada que veio lá das categorias agrícolas. Então agora, olha bem, da lavoura à vigilância, nós estamos estudando Norbert Elias, Michel Foucault e a civilização como disciplina social. Então nós caminhamos um pouquinho mais dentro da subjetividade desse tema, ok? Então, olha bem, a partir do processo civilizador, o Norbert Elias descreve a formação da sociedade moderna não como resultado de um salto racional ou humanista projetado, mas como a construção histórica de um sistema de controles cada vez mais refinado sobre o corpo, os impulsos e os espaços. Ou seja, civilizar é domesticar os impulsos naturais dos seres humanos. Nesse processo, o sedentarismo agrícola representa um marco civilizacional, porque ele torna possível a concentração populacional, a produção de excedentes, a estruturação de hierarquias sociais, a organização centralizada do poder, né? E a terra cultivada, então, torna-se o primeiro território político. Por que político, independente de ser uma cidade ou não, ou uma polis? Porque ali
começam-se a discutir direitos de um e direitos de outro e chegar-se a consenso por causa da convivência. E dentro dessa convivência você tem que ter algumas disciplinas, alguns controles e algumas hierarquias. Se for todo contra todos, o território não pertence a ninguém, não se constitui e viram tribos isoladas, as pessoas brigando pela comida. Isso não é um processo de civilização. Então a terra cultivada torna-se, portanto, o primeiro território político. A gente vê polis lá nas cidades, mas ali que começou a polis, a política. E o corpo que trabalha a terra, o primeiro corpo disciplinado em função da produção e da vigilância. O primeiro corpo disciplinado. Michel Foucault, décadas depois, dará continuidade em outra chave de pensamento a essa análise ao demonstrar que o poder moderno não atua apenas na coerção física, mas por dispositivos de controle difuso, a chamada biopolítica. Há entre Norbert Elias e Michel Foucault uma complementaridade rica. Enquanto Elias estuda o processo histórico da civilidade, Foucault analisa os mecanismos internos do poder e saber que vão sustentar essa civilidade. Então, eles não precisaram de conviver ou de fazer um trabalho conjunto. São dois pensadores que se complementam, porque estudam com olhares diferentes, instâncias diferentes do processo de civilidade. A agricultura, então, como matriz da disciplina social. Nós vimos por Norbert Elias a transição da vida nômade para a agricultura como o início do processo de civilização. Ao se fixar à terra, o ser humano altera radicalmente a sua relação com o tempo, com o próprio corpo, com a coletividade e com o poder. Então a agricultura vem introduzir o quê? O elemento que a agricultura introduz. Ritmo do plantio e colheita. Qual que é a função disciplinar que isso se destina? A organização do tempo e do trabalho. O elemento cercamento da terra. Qual que é a função? Noção de propriedade e de exclusão de propriedade. Elemento de armazenamento de grãos, função disciplinar, faz a previsão e o controle e a administração. Elemento de hierarquia social, função, separação entre proprietários e trabalhadores. Foi aí que começou. Função, elemento vigilância territorial. Função, defesa daquilo que é o espaço e o controle das atividades dentro desses espaços. Porque os territórios agora tinham fronteiras demarcadas, com propriedade privada, O início da propriedade privada. O campo cultivado não é apenas uma técnica agrícola. É a primeira forma de controle territorial disciplinado e é a base do surgimento do Estado centralizado. O Michel Foucault vem falar da disciplina biopolítica. Poder disciplinar. Em obras como Vigiar e Punir, de 1975, Michel Foucault descreve como, a partir do século XVII, o poder deixa de ser essencialmente repressivo e se torna normativo, difuso e incorporado nos corpos. Ele deixa de ser gerido por uma casta. Ele passa a ser gerido por algumas pessoas que pensam em normas e instituições de direito. Então, e ele não é específico para fulanos e beltranos, ele é difuso. Ele é incorporado aos corpos de toda a sociedade, ainda que existam hierarquias. Assim como Elias mostra a progressiva internalização dos impulsos, Foucault descreve a construção dos corpos docificados, docilizados, chamados corpos dóceis. Os espaços, por exemplo, escolas, quartéis, fábricas, hospitais e prisões, são organizados para treinar o comportamento. Escola está educando a sua psique e o seu corpo. Quartel está disciplinando você para seguir leis e ordens. Fábrica, da mesma forma, disciplinando você para seguir leis e normas e regras temporalizadas. Hospital, a mesma coisa, a disciplina do corpo, o corpo tratado,
O corpo está ali internalizado sob custódia de uma massa de cuidadores que respondem por ele. Prisão. Aqueles que são desviados estão ali internos, sob custódia já do Estado, sob normas legais, só vai sair dali de acordo com as leis, ajuizada por um grupo ou por uma pessoa. A ele conferida autoridade para tanto. Então, essas instâncias são organizadas para treinar os mais diversos comportamentos nas instâncias de sociedade. O tempo é rigidamente fracionado, controlado e observado todo o tempo. Não interessa que você está às 8 horas da manhã, ou na primeira, ou segunda, ou terceira hora da manhã, ou sexta hora da tarde, ou seja lá o que for. O tempo é fracionado de forma a ser rigidamente controlado. O corpo, portanto, é vigiado, portanto, adestrado e normalizado. O que é a biopolítica? Foucault cunha o conceito de biopolítica para descrever o modo como o poder moderno gere não apenas indivíduos, ele gere populações inteiras: nascimento, morte, saúde, fecundidade, alimentação e habitação. Tudo é gerido pelo Estado. É o poder normatizador, é o poder que dá o norte. Esse processo é o processo de civilização, para bem e para o mal, porque ali também tem exageros, tem regras, tem controles, tem disciplinas exageradas. Mas completamente sem disciplina nós voltaríamos à idade da pedra e do bronze. Então o corpo biológico ele é transformado em objeto de administração estatal. Foucault, História da Sexualidade, volume 1. Assim, o Norbert Elias, o campo dele, corpo, emoções e territórios, e o de Foucault, norma, vigilância e saúde populacional, vêm a se sobrepor como dimensões complementares da civilização moderna, civilização do homem. A agricultura moderna como biopolítica aplicada. Hoje o agronegócio não é apenas uma atividade econômica, é uma plataforma de controle populacional e ambiental à escala global, com implicações biopolíticas claras. Controle da alimentação. Quem controla a produção de alimentos controla a vida. As multinacionais agrícolas, os governos determinam o que comemos, como comemos e quem tem acesso à comida. E até quem vai ficar sem a comida enquanto a comida possa ser jogada fora, porque ela objetiva como commodity o lucro de territórios. A fome, então, paradoxalmente, ocorre em países ricos com terras cultiváveis. Essas são as deformações dessa civilidade, que é onde o homem se tornou incivilizado, que fez leis para uma minoria essa poderosa. Isso distorce o processo civilizacional, mas não simplesmente diz que ele não deveria existir, porque ele é um cancro. São os erros dentro do sistema a serem consertados. Não que eu defenda um processo ou outro. Nós estamos fazendo uma análise histórica. Isso aconteceu. O que a gente precisa é de consertar as distorções, pensando como estamos pensando atualmente. A fome, paradoxalmente, ocorre em países ricos com terras cultiváveis. O que nós temos que fazer? Nós, como seres, como populações, imaginar que isso não é impossível de acontecer, não é? Agora, o biopoder e a genética. A engenharia genética das sementes, dos animais e até dos humanos se tornou parte do sistema agroalimentar. Isso é complicado, nós estamos entrando no tópico da ética. A Monsanto, que hoje é a Bayer, por exemplo, ela patenteia sementes, tornando o agricultor dependente e vigiado. Isso é complicado. Existe alguém controlando algo com um conhecimento que o cara lá da ponta não tem, então ele é controlado. Ele trabalha para terceiros. Isso redefine os limites entre natureza, tecnologia e soberania. Vigilância digital no campo. A chamada agricultura 4.0 usa drones, sensores e inteligência artificial para mapear plantações, climas e até o corpo do trabalhador. O campo torna-se então um espaço técnico vigiado, quer dizer, é o extremismo dos controles, replicando no mundo rural as estruturas panópticas urbanas que já existem. A urbanização e domesticação, a continuidade disciplinar. O processo civilizador que se inicia com a fixação agrícola continua nas cidades, especialmente nas metrópoles industriais e nas pós-industriais. A cidade como campo disciplinar. Norbert Elias nos mostra que a etiqueta e os bons modos surgem como formas de convivência urbana.
Foucault revela que a cidade moderna é dividida, monitorada, normatizada em sua infraestrutura, ruas, escolas e hospitais. O corpo urbano, o mesmo corpo que aprende a plantar, colher, aprende a andar em fila, esperar no semáforo, obedecer ao toque do despertador, só caminhar quando é permitido e punido quando viola. O cidadão civilizado é aquele que se comporta conforme a lógica da produção e da vigilância, seja no campo, na fábrica ou no escritório, ou nas escolas, ou nos quartéis, ou nos hospitais, ou nas prisões. O cidadão civilizado. Bem civilizado, mal civilizado, nós temos críticas a isso? Nós temos críticas a isso, então nós temos que verificar essas disciplinas, verificar as liberdades reais, aquilo que não fosse retirar a liberdade de um em favor de outro, como está acontecendo, como acontece muitas vezes, que algumas pessoas poderosas conseguem controlar essa máquina de disciplinamento. Quando muito, a forma como se trabalha no mundo atual é de introjeção desse disciplinamento em que as pessoas passam a ser algozes de si próprios. Considerações finais da civilidade e a servidão moderna. A análise cruzada entre Norbert Elias e Michel Foucault mostra que a civilização moderna se constituiu a partir de um duplo processo: autocontrole emocional, que seria o Norbert Elias, internalização das normas e dos dispositivos de poder, Michel Foucault. Certo? A agricultura, como prática fundadora da vida sedentária e organizada, foi a primeira escola de disciplina. E hoje, sob o nome de agronegócio, é uma das formas mais avançadas de biopolítica contemporânea. Civilização não é necessariamente sinônimo de liberdade, mas civilização é uma forma sofisticada, uma arte sofisticada de domar o corpo, o tempo, o território e a natureza. Por necessidade, civilidade é domar impulsos dos homens, como um animal social. Mas isso não impede que o homem lá na frente possa ter o esclarecimento e a espiritualidade o suficiente para que as leis possam ser menos dogmáticas, o homem seja menos domado, seja mais esclarecido quanto aos direitos seus e do restante das sociedades. Algumas sociedades muito antigas já têm isso no seu bojo. Não é preciso que você faça um corpo de leis, já existe uma lei natural. Mas nós ainda temos que evoluir muito. Repensar as formas de agricultura, as políticas de alimentação, os modelos urbanos, os valores de convivência social é repensar a própria base daquilo que nós chamamos de civilizado, já que nós estamos falando de processo civilizador. Nós temos aqui várias referências: Norbert Elias, Michel Foucault, James Scott, Silvia Federici, e mais lá para trás nós fizemos várias considerações também eu agora não vou achar aqui, mas deixa para lá. Mas tem aqui, o Freud, o Yuval Harari, o Heidegger, o Karl Marx, Jean-Jacques Rousseau, Michel Sarlins, o G.C. Scott e vários outros também, o J.D. Diamond, o Walter Benjamin. Bom, as nossas teorias aqui, elas foram extensas e esse programa ficou mais ou menos do tamanho do programa de ontem. Então, o processo civilizador aqui, sob a luz de Michel Foucault, sob a luz de Norbert Elias e mais posteriormente as ideias conjugadas mais modernas com a biopolítica de Michel Foucault, é a contribuição que a gente deixa aí para a sua análise, sabendo que nós estamos caminhando sob um fio de navalha.
porque o que houve, o que teve por acontecer desde a antiguidade, realmente colocou o homem mais apto a conviver em sociedade, embora nós ainda tenhamos guerras de dominação, leis que servem para uns que não servem para outros, leis que coagem o menor e protegem o mais forte, embora não deveria ser assim, embora isso não esteja escrito no corpo das leis, né? Mas existem interpretações, existem juízes que ainda não abriram os olhos dessa humanidade. Existem civilizações muito adiantadas com relação à interpretação de fatos e eventos, e existem populações que são muito recentes. No Brasil, por exemplo, nós temos apenas 500 anos. Não dá nem para comparar com a China, que tem 5.000 anos, ou a sociedade japonesa, que tem lá não sei quantos mil anos também, ou o mundo ocidental, que não tem o tempo de imanência histórica e de filosofia de algumas terras do Oriente. Ou mesmo aqui, da América Latina, onde algumas tribos que eram milenares foram dizimadas, e não se traduziu, não se trouxe o conhecimento deles até hoje, até nós, o que seria muito interessante. Então, o processo de civilização é um processo que veio ocorrendo aos trancos e barrancos, mas que era necessário. E o que nós fazemos? Analisar e evoluir. Espero ter contribuído com você, espero que você goste desse programa. Passe esse programa para frente, deixe seu like, principalmente deixe seu comentário, assine o nosso canal, engaje com a gente para me dar uma força aí, para eu poder trazer mensagens que possam ser discutidas por mais pessoas. Esse é o meu intuito. Muito obrigado, até o próximo programa pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Até lá.